Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o Supremo Pastor da nossa alma. A Ele seja a glória hoje e na eternidade. Amém, amém, amém. Nós estamos chegando ao final da exposição do chamado, ou da chamada oração modelo, oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. Eu quero convidá-lo mais uma vez, de posse da sua Bíblia, você que já percorreu as mensagens anteriores da exposição da oração modelo, oração dominical, a oração do Pai Nosso, agora abrir a sua Bíblia aí no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, verso de número 13. Veja comigo aí, Mateus capítulo 6, verso de número 13, diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero convidá-lo, como sempre, a mais um momento de oração ao Senhor. Você que está no conforto da sua casa, aí pode se curvar diante da grandeza, do poder, da majestade de Deus. Faça isso. Vamos orar agora, suplicar a Deus que visite a sua vida, visite a sua casa, e de posse daquilo que você vai aprender pela exposição desse versículo lido, que Cristo seja honrado, que Cristo seja glorificado, que Cristo seja exaltado na sua vida e na sua casa. Curve-se agora e vamos orar comigo. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor, o Supremo Pastor da nossa alma, é por Ele, por seu sacrifício perfeito, substitutivo, que nos aproximamos do trono da Tua graça agora, Senhor, para Te agradecer por todas as mensagens que foram produzidas em torno da oração modelo, da oração do Pai Nosso, e Te pedir que esta última mensagem seja um instrumento Teu para a glória de Cristo e a edificação do Teu povo. De forma especial, meu Senhor, que o Senhor visite esta pessoa que agora, de posse do seu celular, da sua TV, do seu computador, aguarda, anelando ouvir a Tua voz pelas Escrituras. Que o Senhor fale com poder e glória para a edificação da igreja e para a salvação dos eleitos. No nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, enfim chegamos à última petição da chamada oração modelo, o que é comumente definido na teologia como a chamada sexta petição, tem relação estreita com a passagem imediatamente precedente, aquela cuja exposição se deu na última mensagem, que você pode acessar aqui também no nosso canal, quando fizemos uma abordagem temática relacionada ao valor e à necessidade do perdão. Muito bem, o versículo 13 de Mateus capítulo de número 6, como foi lido, ele está dividido em duas sentenças, e a primeira, ou na primeira sentença, a petição é a seguinte: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meu querido irmão e amigo, o teólogo William Hendriksen, um teólogo reformado, você pode encontrar muita coisa dele aí, colocando o nome dele na pesquisa no Google. Em seu comentário a esta passagem, ele traduziu essa sentença ora lida da seguinte forma. Veja, ele disse que uma tradução possível dessa primeira parte de Mateus capítulo 6, verso 13, poderia ser assim: e não nos conduza à provação, mas livra-nos do mal. Meus queridos, para William Hendriksen, é relativamente provável que a sexta petição signifique: se é a tua vontade,
não permitas, frágeis como somos por natureza, inclinados ao pecado, que entremos em situações que, no curso natural dos acontecimentos, nos exponham à tentação e à queda. Porém, seja qual for o teu caminho para nós, livra-nos do mal. Meus queridos, a lógica da petição aqui é clara. É uma petição análoga, seria: Senhor, conceda que eu possa ser tão cuidadoso em observar as regras da saúde que eu não me torne doente. Porém, seja o que for que em tua providência me sobrevenha, conserva-me bem junto a ti para que a minha fé não fracasse. Ora, esse comentário de William Hendrickson termina lançando luz naquilo que Matthew Henry põe em relevo, comentando também esta passagem, quando estabelece dois aspectos importantes na interpretação desse fragmento da Escritura. Para ele, esta sentença ou este pedido, ele pode ser expressado inicialmente de forma negativa. Daí ele cita: não nos induzas à tentação. Ele diz assim: tendo orado para que a culpa do pecado possa ser removida, oramos como é adequado para que jamais possamos voltar novamente à loucura, que não sejamos tentados a isso. Não é como se Deus tentasse alguém a pecar, mas, então ele declara: Senhor, não permita que Satanás permaneça solto sobre nós. Acorrente este leão rugidor, pois ele é sutil e malévolo. Senhor, não nos deixes sozinhos. Então ele cita o Salmo 19, versículo 13, quando diz: pois somos muito fracos. Senhor, não coloque pedras de tropeço e laços diante de nós, nem nos coloque em circunstâncias que possam ser uma ocasião de queda. Devamos orar contra as tentações, tanto por causa do desconforto como dos transtornos causados por elas, e também por causa do perigo que corremos de ser vencido por elas, sofrendo a culpa e a dor que então se segue. Então veja que ele termina, Matthew Henry, apresentando um aspecto negativo desta última sentença da oração modelo, mas ele vai apresentar também um aspecto positivo. Então ele vai dizer, positivamente a declaração é: mas livra-nos do mal, ou seja, do maligno. Ele fala do diabo, do tentador. Nos guarde de ser atacados por ele, ou de que sejamos vencidos por esses ataques. Livra-nos da coisa maligna, do pecado, o pior dos males. Um mal, um único mal, aquela coisa maligna que Deus odeia e para a qual Satanás tenta os homens e por ela os destrói. Ele diz ainda: Senhor, livra-nos do mal do mundo, da corrupção que está no mundo através da concupiscência, da iniquidade de toda condição do mundo, do mal da morte, do aguilhão da morte que é o pecado. Livra-nos de nós mesmos, dos nossos próprios corações maus, livra-nos dos homens maus, para que eles não sejam um laço para nós e nem nós uma presa para eles. Meus queridos, tanto o aspecto negativo como o aspecto positivo desta sentença, desta oração modelo ou do Pai Nosso, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos
do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vai sinalizar exatamente aquilo que essa sexta petição, ela sinaliza para cada um de nós. Bem, nossa confessionalidade, a confessionalidade presbiteriana, ela nos ajuda a compreender isso aqui e lança a luz na exposição desta sexta petição a partir da pergunta e da resposta 106 do Catecismo Maior. Veja qual é a pergunta 106 do Catecismo Maior, é bem assim: pelo que oramos na sexta petição? A resposta é bem curta, mas bem instrutiva. A resposta à pergunta 106 do Breve Catecismo de Westminster é assim: na sexta petição, que é: e não nos deixes cair em tentação, pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar e nos preserve e livre quando formos tentados. Meus queridos irmãos, o Leonard von Orm, ele afirma que quando pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar e nos livre do mal, estamos pedindo que Ele nos guarde de cair na tentação, se for a sua vontade. Entretanto, se cairmos na tentação, estamos pedindo que Ele nos recupere dela e que Ele domine nossa vida e faça com que nossa queda resulte em algo para a sua própria glória. Daí a afirmação: quando somos tentados para o mal, devemos reconhecer que é nosso inimigo e quem é nosso inimigo e enfrentar a batalha com a armadura de Deus. Somos soldados, estamos em guerra e nossa força está na armadura de Deus, que é a sua santa, bendita e poderosa palavra. Meus queridos, William Barclay afirma que a vida sempre está sob o ataque da tentação, mas nenhum inimigo pode lançar uma invasão até encontrar uma brecha em nossas defesas. Onde a tentação encontrará, pois, esta brecha? De onde vêm, meus queridos irmãos, nossas tentações? Está prevenido, meu querido irmão e amigo, possuir antecipadamente as armas que nos ajudarão a resistir o ataque, e se soubermos por onde virá este ataque, nossa probabilidade de vencer será ainda maior. Daí pensarmos, primeiro, que às vezes o ataque da tentação vem de fora de nós. Meus irmãos, há pessoas cuja influência sobre nós, devemos dizer, é má, é muito maligna. Por outro lado, há outras pessoas junto às quais seria improvável que ninguém sequer sugerisse uma ação desonrosa. Ainda outros convidam a tais sugestões e é muito fácil com eles fazer o mal. Então, nós precisamos de compreender inicialmente que às vezes o ataque da tentação vem fora de nós. Mas, em segundo lugar, um dos fatos trágicos da vida é que as tentações podem provir das pessoas que nos amam. De todas as classes de tentações, estas são absolutamente as mais difíceis de combater. Provém de pessoas que nos amam e que não têm a intenção de nos fazer dano. Meus queridos, é muito possível que em tais circunstâncias as pessoas que mais o amam procurem dissuadi-lo a seguir o curso de seu chamado, e o farão precisamente porque o amam. Elas os aconselharão a ser precavido, tomar cuidado, ser prudente, usar a própria sabedoria do mundo como roteiro de vida. Querem que
aquele a quem eles amam se munam de uma posição sólida e respeitável na sociedade. Eles não querem que desperdicem suas oportunidades e dons, e por tudo isto procuram que aquele a quem eles amam não faça o que ele sabe que deve fazer. Daí nós devemos ter cuidado, meu querido irmão, em segundo lugar, exatamente considerando que um dos fatos trágicos da vida é que essas tentações podem vir de fato de pessoas que efetivamente nos amam. Mas, em terceiro lugar, meu querido irmão, há uma forma muito curiosa de tentação. Essa forma ataca principalmente os mais jovens. Há neles uma nervura muito estranha que em certas companhias os levam a aparentar ser piores do que de fato são. Eles não querem muitas vezes que os outros pensem deles que são mansos ou piedosos, beatos ou até mesmo santos. Preferem 1000 vezes que se opine o pior daquilo que eles são, os definindo como terrivelmente aventureiros, homens do mundo, bem pervertidos, nunca, jamais santos nem piedosos. Santo Agostinho tem uma passagem de suas confissões que é muito famosa. Veja o que ele mesmo falou no âmbito da sua juventude. Ele disse: entre meus iguais, envergonhava-me de ser menos descarado do que outros, quando os ouvia exaltarem-se das maldades que eles tinham cometido. E me agradava não somente na ação, mas também nos louvores que as ações mereciam. Fazia que minha imagem aparecesse muito pior do que era em realidade, para que fossem maiores ainda os louvores. Quando em algo não havia pecado, na mesma medida que os mais libertinos dizia que eu tinha feito, embora não fosse certo, para não aparecer ante eles como um ser desprezível. Então perceba que há no coração da juventude esse senso de podridão, de maldade, que muitas vezes induzem até mesmo os crentes, os jovens, a fazerem maldades. Mas bem, meus queridos irmãos, em quarto lugar, a tentação não somente provém de fora, mas devemos dizer de dentro. Se não houvesse nada em nós em que a tentação pudesse apoiar-se, não poderia nos afetar nem nos vencer. Nós devemos saber disso. Em todos nós há algum ponto fraco, nós sabemos disso. E é nesse ponto fraco que a tentação lança o seu ataque. Em cada um de nós, o vulnerável pode ser algo bem distinto. O que para um pode ser uma violenta tentação, para o outro deixa imutável. O que não comove a um pode ser absolutamente irresistível para o outro. Por isso, meu querido irmão e amigo, devemos compreender que mesmo que possa parecer muito estranho a tentação, nem sempre provém da nossa maior fraqueza, mas sim de nossa própria fortaleza. Se houver algo que todos, absolutamente todos temos o costume de dizer isso eu jamais o faria. Não creio que poderia rebaixar-me a uma tal ação, e é precisamente ali onde devemos manter a vigilância mais estreita. De fato, meu irmão, a resistência ao pecado que nos assedia
deve ser perene, já que são múltiplas as formas em que podemos cair em tentação. Por isso, a necessidade de vigilância constante e oração. Mas, dobrado sobre a passagem de Mateus capítulo 6, verso 13, perceba comigo que a segunda sentença desta sexta petição, comumente encontrada entre colchetes, é a seguinte, veja: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, inicialmente é importante compreender que a razão pela qual a frase está entre colchetes tem muitos debates, e eu quero iniciar afirmando que o William Hendrickson compreende que é comum sustentar que, uma vez que essas palavras estão ausentes dos principais manuscritos, as regras da evidência textual não favorecem a sua inclusão na oração dominical. Contudo, sem contestar a exatidão desse ponto de vista, é bom fazer justiça ao fato de que, de uma forma ou de outra, a doxologia se encontra em algumas versões bastante antigas. Assim, considerando que as palavras da doxologia, em todo e qualquer caso, estão em plena harmonia com o restante da Bíblia e que se constituem em uma conclusão eminentemente adequada para esta oração, é justo apresentar umas poucas palavras de interpretação a esta doxologia. Daí, William Hendrickson vai afirmar: a frase "porque teu é o reino" pode ser considerada como pertencente a cada uma das petições precedentes. Por exemplo, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino. Ou seja, já que teu é o direito soberano como rei, que o teu nome seja santificado. Meus queridos irmãos, nós de fato aprendemos muitas lições na exposição desta oração modelo, ou da oração do Pai Nosso, conforme vimos de Mateus capítulo 6, verso do 9 até o 12. Do que vimos até aqui na sexta petição, ou seja, na declaração do versículo 13 de Mateus capítulo 6, é importante compreender algumas lições. E a primeira delas é que, se o diabo tentou o Senhor Jesus no deserto, tenha certeza que ele o fará conosco também. Portanto, meus queridos irmãos, é necessário vigilância e oração em todo tempo. Nós não podemos em momento algum deixar de vigiar e de orar, porque o diabo, nosso inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão e procurando quem possa tragar. Então a primeira lição é que, se ele tentou Jesus no deserto, ele certamente o fará comigo e com você. Mas, em segundo lugar, nós devemos compreender que as formas de tentação, elas são diversas, são múltiplas. Elas podem originar-se tanto internamente, a partir da nossa natureza humana e decaída, o chamado velho homem, como ela pode originar-se de fora, tanto pela ação do curso do mundo e a influência que o mundo tem sobre a vida de todas as pessoas, e como ele tenta assediar também os crentes, e a ação do inimigo, que é uma ação de fora para dentro. Por isso, é importante e interessante aprendermos, primeiro, que se o diabo tentou a Jesus, ele vai tentar a você também e a mim. Segundo, as formas de tentação são diversas, múltiplas, elas podem se originar tanto internamente como externamente. Mas, por fim, é necessário afirmar que a Bíblia ensina que Deus não tenta a ninguém, pois ele não pode ser tentado pelo mal.
Por isso, diante de aflições, busque compreender através da Escritura, da Palavra de Deus, se o que você está vivendo ou enfrentando é uma tentação ou uma provação. E lembre-se da sexta petição, da oração modelo. Ponha sempre no seu coração esta sentença poderosa quando você estiver nos seus enfrentamentos. Diga para Deus: e não me deixe cair em tentação, mas livre-me, meu Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, a honra e a glória, hoje e eternamente. Amém. Que Deus, pois, tenha abençoado a sua vida e a sua família pela exposição dessas mensagens na oração modelo, na oração do Pai Nosso, ensinada pelo Senhor Jesus, registrada por Mateus no capítulo 6 do seu Evangelho, verso do 9 até o 13. Eu quero então orar, encerrando esta série de exposições nesta porção da Santa Escritura. Feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor e Supremo Pastor, receba a glória, a honra e o louvor, pois és bendito em nossa vida hoje e eternamente. Obrigado pelas lições que extraímos dessas exposições, especialmente desta última petição, meu Senhor, que ela seja guardada no coração do teu povo, que haja edificação, santificação, fortalecimento na caminhada, para que Cristo seja honrado e glorificado na vida dos seus filhos. Abençoa também essa pessoa que me escuta nesta hora, Senhor, e que está curvada diante da tua grandeza e santidade, sem uma aliança contigo. Concede-lhe o arrependimento de pecados e faz com que essa pessoa se aproprie do sacrifício de Cristo como suficiente e perfeito para a sua salvação. Que em tudo Jesus, o nosso Senhor e bendito Redentor, seja exaltado e glorificado hoje e na eternidade. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida, meu querido irmão e amigo, no nome precioso e bendito do Senhor Jesus.